Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos com muita saudade de vocês. E a professora Alda está aqui com vocês novamente para falarmos de um assunto muito gostoso, sobre alimentação. Mas hoje a alimentação se refere à alimentação das plantas. Como assim? Você se pergunta, como assim? As plantas se alimentam, elas possuem boca, ou elas vão ao supermercado, compram suas frutas, compram uma carne. Nós vamos conhecer agora. Nós vimos outrora que os animais, eles são classificados também quanto à sua alimentação. Os animais que comem plantas, herbívoros, os animais que comem carne, carnívoros, os animais que comem carne e planta são onívoros, e aqueles que comem os dois, as plantas e os outros animais em decomposição, nós chamamos de detritivos. Por que os animais precisam se alimentar? Para ter energia e, portanto, realizar suas atividades. Assim também, as plantas, elas precisam de energia para realizar suas atividades, suas funções na natureza. Mas como assim, professora? Como é que as plantas se alimentam? Nós vamos conhecer um processo natural da planta que chamamos de fotossíntese. Essa fotossíntese é quando uma planta, eu trouxe uma plantinha para vocês, observem aqui. Esta planta, por exemplo, ela suga do solo a água através das raízes e essa água vai por todo o seu corpo, chegando à folha. E essa folha também, ela tem uma função. Qual é a função dessa folha? É tirar do ambiente, da atmosfera, o gás carbônico. Então, essa folha que tira do ambiente o gás carbônico, essa raiz que tira do solo a água, ela precisa de um outro componente, que é a luz solar, para que possa realizar a fotossíntese. Tá? Então, a fotossíntese ela só pode ser realizada com a presença de luz. Vamos lá, revendo. A parte, no caso a raiz, ela é responsável para tirar a água do solo. A folha, ela pega o gás carbônico da atmosfera e tudo isso acontece com a presença da luz solar. Professora, mas como isso se dá? Existem células na folha ou também existe uma substância que nós chamamos de clorofila. Essa substância é uma substância verde, por isso as folhas das plantas elas possuem essa cor, a cor verde, por causa da substância chamada de clorofila, que é responsável por essa produção de alimento, tá? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui a representação. A energia da luz do sol, né? A planta tirando da atmosfera o gás carbônico e as raízes da planta, elas tiram a água do solo. Tudo isso faz com que a planta ela desenvolva uma substância chamada, ou um carboidrato, um açúcar chamado glicose. Esse açúcar é responsável pela energia da planta. Revendo também, destacando que todo esse processo faz com que as plantas liberem um outro gás que nós, seres humanos, precisamos para a nossa vida, que é o gás oxigênio. Então, na fotossíntese, a retirada do gás carbônico da atmosfera, a água também do solo e a luz solar produz a glicose, que essa planta ela tem energia para realizar sua função. E, consequentemente, ela produz o gás oxigênio, ok? Entenderam sobre a fotossíntese? Que é responsável na planta pela fotossíntese? A clorofila, que é essa cor verde que tem nas folhas. Mas além das plantas produzirem o seu próprio alimento para a geração de energia, para que elas possam viver, as plantas elas também realizam outras atividades muito comuns com a vida dos animais ou dos seres humanos. Nós vamos conhecer agora uma outra atividade que a planta faz. A respiração. A respiração, a planta, ela pega o gás oxigênio do meio ambiente e quando ela libera na forma de gás carbônico. Muito bem.
A respiração, professora, acontece só pelo dia das plantas? Não. A planta, ela respira durante a noite e durante o dia, ao contrário da fotossíntese, porque a fotossíntese só se realiza na presença do sol. E aí eu trouxe uma curiosidade para vocês. Uma pequenazinha falou assim para a mãe: mãe, ouvi dizer que as plantas respiram muito gás oxigênio. Se essa planta ficar no meu quarto, enquanto durmo, ela vai me deixar sem ar? E aí, o que vocês acham? Já que as plantas se alimentam, respiram, você dividindo o seu quarto com uma planta, ela vai deixar você sem ar? Não. Por quê? Porque a planta, ela respira tal qual um outro ser humano. É como se você estivesse dividindo o seu quarto com uma outra pessoa. Só que a respiração, a retirada do gás oxigênio é em menor quantidade. Portanto, você não corre nenhum risco tendo uma planta durante a noite no seu quarto, tá? Lembrando que a planta, ela só produz seu alimento na presença do sol. Então, você não pode deixar sua planta todo o tempo guardada dentro de casa, porque senão a tendência dela é morrer. Outra atividade que as plantas realizam. Tentem imaginar o que seria. Elas produzem o alimento, elas respiram e agora nós vamos conhecer outra atividade. Vamos lá. As plantas transpiram. Como assim? Como será que as plantas transpiram? Como é que elas colocam o suor, a água, a excreção, né? Como elas expelem essa água? Então vamos ver. As plantas, comumente, elas perdem água. Não sei se alguém já teve a curiosidade de chegar perto de uma planta e perceber que na folha está molhadinha. Comumente isso acontece pela manhã. E nós percebemos que está tão molhadinha, geralmente nós falamos que é o orvalho, né? Mas não. As plantas, elas perdem água sim. Só que, se essa água for em grande quantidade, ela traz um sério prejuízo para as plantas, ocasionando até a morte. Por isso, a maioria das plantas, elas têm um tipo de cutícula, uma cera, que faz com que elas não venham perder tanta água. E outra coisa, assim, está presente, eu trouxe um cacto para vocês, que é uma planta que perde pouca água, ou perde água em pequena quantidade, por isso ela retém muita água. O que impede ela não perder muita água? Os espinhos, tá? E essa cera que também chamamos de cutícula vegetal, que impede isso de acontecer. Trouxe aqui um exemplo para vocês do cacto, trouxe aqui também. E também uma outra planta que ela representa mais precisamente esta cutícula ou essa espécie que é a carnaubeira. Ela não perde muita água, ela retém a maioria do tempo, por isso elas estão em terrenos áridos, mais secos, tá? Mas as plantas, elas têm que ser cuidadas justamente para que isso não aconteça. Mas, professora, e para isso não acontecer? Geralmente as plantas que elas são apropriadas para o terreno, portanto, se elas estão no terreno seco, a tendência delas é guardarem mais água para um longo tempo de vida, tá? Mas o cuidado. Professora, e aí? As plantas, elas fazem tudo isso, elas se alimentam, elas respiram e elas transpiram. Elas fazem tudo igual a nós? Sim. Só que as plantas, elas têm que ser cuidadas. Então, recapitulando aqui, se ela precisa se alimentar e você não coloca ela no sol, ela pode morrer, ela vai ter um prejuízo, não fica mais bonita. Se na respiração ela não estiver disponível, né, para fazer essa troca gasosa, que acontece na maioria das vezes nas folhas, né, ela também vai morrer, porque a planta ela precisa também respirar. E a transpiração é que a planta ela não precisa perder tanta água, ela vai perder, claro, mas não tanta água, porque ela pode secar, trazer um prejuízo para a vida dela. Muito bem, então, todas essas informações vocês podem ver aqui a partir da página 60 no livro de ciências e recapitulem, olhem a aula, leiam as informações, tentem resolver as atividades e quando voltarmos iremos fazer a correção. Um abraço e até lá!